Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião. Muito bom dia, Sr. Ministro da Cultura, Sr. Secretário de Estado. Senhores deputados, antes de nós vamos iniciar com uma audição ao Sr. Ministro da Cultura a requerimento de 3 grupos parlamentares. O Sr. Ministro da Cultura colocou aqui a questão de que gostaria, se os grupos parlamentares concordarem, para não utilizar o primeiro tempo de resposta ao grupo parlamentar, de fazer utilizar 5 minutos para apresentar uma apresentação. Mas a nossa grelha não prevê esta possibilidade. Portanto, só se os grupos parlamentares estiverem de acordo, que assim não se consegue ouvir. Peço desculpa. Bom dia então a todos. Nós temos hoje uma audição a requerimento de 3 grupos parlamentares. O Sr. Ministro pediu-me para, se era possível, fazer uma apresentação prévia sobre este mesmo tema dos requerimentos. Aquilo que a grelha não prevê este tempo. Claro que o Sr. Ministro poderá sempre fazer esta apresentação após a primeira intervenção do grupo parlamentar a apresentar o requerimento. Mas quero colocar à consideração dos grupos parlamentares se é possível, se consideram que é vantajoso para o esclarecimento ou não, o Governo fazer esta apresentação. Sra. Deputada Joana Mortágua, tem a palavra. Obrigada, Sr. Presidente. Estas audições que nós requeremos têm esta característica particular, são audições a pedido dos grupos parlamentares, porque os grupos parlamentares têm questões que queriam colocar ao Sr. Ministro. Acho que antecipar as respostas altera um bocadinho a lógica destas audições, que não são audições regimentais, nas quais há um tempo prévio para a apresentação do Sr. Ministro. Por economia de tempo, a única possibilidade que nós vemos, mas de qualquer forma teria de ter o acordo de todos, era as apresentações dos requerimentos serem sucessivas e depois poder juntar-se o tempo da primeira resposta. Era a única possibilidade que nós víamos para agilizar um pouco. Agora, neste tipo de requerimentos, dito ao regimento e bem, que os grupos proponentes apresentem os seus requerimentos. Muito obrigado também pela sugestão. Sra. Deputada Carla Madureira. Bom dia, obrigada. Bom dia. Sim, de facto é uma audição especial, não é uma audição regimental, é requerimento e as regras são conhecidas. Parece que estamos a mudar as regras no início ou durante o jogo. Poderíamos aceitar, parece-me pertinente esta sugestão, de fazermos as apresentações e o Sr. Ministro responder logo de seguida, porque de facto parece que está a antecipar aquilo que lhe queremos perguntar. E faríamos, a nossa sugestão é aceitar aquilo que foi agora proposto. Portanto, para ver se eu entendi, há 3 requerimentos de 3 grupos parlamentares para esta audição. Os 3 requerimentos do grupo parlamentar do PSD, do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, do grupo parlamentar do PCP serão apresentados, cada um grupo parlamentar 5 minutos. O Sr. Ministro responderia 15 minutos aos 3 requerentes, podendo aí, nesses 15 minutos, fazer a apresentação que preparou. Seguiam-se depois as intervenções, também de 5 minutos, de cada um dos restantes grupos parlamentares. É este o modelo. Bom, isto não se trata de alterar... Pode ser? Muito bem. Sr. Ministro, é o acordo que se conseguiu chegar. Muito bom dia novamente a todos. Vamos então dar início à nossa ordem do dia. A primeira parte da nossa reunião é a audição do Ministro da Cultura, na sequência dos requerimentos apresentados, respectivamente, pelos grupos parlamentares do PSD, PCP e Bloco de Esquerda, sobre os concursos de apoio sustentado às artes 2023-2026. O primeiro grupo parlamentar a intervir é o grupo parlamentar do PSD, cujo requerimento entrou no dia 18 de novembro de 2022. Tem a palavra do grupo parlamentar do PSD para uma primeira intervenção de 5 minutos, a Sra. Deputada Carla Madureira. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados, a Sra. Secretária de Estado e o Sr. Ministro. Sr. Ministro, é chegado o momento de fazer uma avaliação séria, responsável e imparcial sobre a forma como decorreram os concursos sustentados da DG Artes 2023-2026 e compreender as razões por que não alcançaram os objetivos esperados, nomeadamente o de pacificar este setor.
Lamentamos que, por falta de disponibilidade do Sr. Ministro, este momento ocorra quase 2 meses depois do Grupo Parlamentar do PSD ter requerido a sua presença, mas, como diz o velho ditado português, mais vale tarde do que nunca. E se relativamente ao atraso verificado nada podemos fazer, resta-nos confiar que nesta audição e que esta audição valha mesmo a pena. Esperamos sair daqui devidamente esclarecidos e, sobretudo, saber das ações e das medidas que irá implementar tendentes a encontrar um caminho que sirva aos interesses culturais, apoiando todos os projetos merecedores de avaliação positiva, independentemente da duração em que os mesmos se irão desenrolar, bem como um caminho de diálogo e concórdia absolutamente necessário para um desenvolvimento cultural sustentado. É exatamente isso que as estruturas artísticas e os seus profissionais esperam de nós. Vir aqui e repetir as justificações que o Sr. Ministro tem vindo a dar e que são públicas, e cito alguns exemplos. Há aqui uma viragem naquilo que são os apoios às artes, os apoios sustentados têm uma duplicação da verba ou não há memória de tanto dinheiro para apoiar as artes. Este discurso não nos leva a lado nenhum, Sr. Ministro. O setor cultural enfrentou recentemente uma das crises mais profundas de sempre. Foi um dos setores que, a nível económico, foi mais afetado pela pandemia e numa altura em que a aposta devia de ser fomentar a recuperação e a reanimação do setor, a que é que assistimos? À polémica, ao descontentamento generalizado dos agentes culturais das áreas das artes e dos espetáculos. Há centenas de profissionais da cultura que neste momento manifestam a sua indignação e protestam à porta da Assembleia da República face aos resultados dos apoios sustentados 2023-2026. E porquê? Porque o Ministério da Cultura, numa atitude de total desconsideração pelas estruturas artísticas, atuou de tal forma que os resultados no âmbito dos concursos de apoio sustentado à arte 2023-2026 da Direção-Geral das Artes voltaram a excluir mais de uma centena de estruturas culturais de norte a sul do país. Sendo que estas candidaturas foram excluídas não porque não cumprissem os critérios estabelecidos nos concursos, ou seja, não tivessem mérito, mas por falta de dotação orçamental. Quando abriram as candidaturas no passado mês de maio, os 6 concursos do Programa de Apoio Sustentado tinham colocado um montante global de 81,3 milhões de euros. Em setembro, o Sr. Ministro anunciou que esse valor aumentou para 148 milhões de euros. No entanto, o acréscimo de verba ignorou os concursos bienais. E os resultados, ou melhor, o resultado foi, na modalidade bienal, cerca de metade das estruturas elegíveis para apoio não recebe apoio por falta de verba e na modalidade quadrienal, a quase totalidade das candidaturas elegíveis obteve apoio. Sr. Ministro, o seu Ministério enfrenta hoje um coro generalizado de críticas por quanto tomou decisões erradas relativamente aos concursos sustentados, alterando as regras quando o jogo já estava a decorrer. Todos sabemos do que estamos a falar e as perguntas que lhe faço são as seguintes. Sr. Ministro, vai corrigir a má decisão ou não? Vai continuar a insistir em deixar centenas de projetos com mérito comprovado, sem apoio financeiro, para os próximos 2 anos? Ou tenciona implementar medidas que corrijam esta profunda injustiça? Considera importante, nesta fase tão crítica da vida cultural, abrir vias de diálogo de forma a alcançar um desenvolvimento cultural sustentável? Quer continuar a laborar no erro de o seu Ministério estar permanentemente de costas voltadas para a maioria das entidades do setor cultural? E, por fim, acha que fomentar o conflito no seio do setor é o caminho certo para o desenvolvimento cultural em Portugal? Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Carla Madureira. Seguimos na sequência da entrada dos requerimentos e dava então a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, à Sra. Deputada Joana Mortágua. Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro. Ao contrário do que foi aqui dito, nesta matéria o mais vale tarde que nunca tem nuances. Os artistas que estão agora a manifestar-se lá fora não o entendem assim, porque neste momento já saíram os resultados finais de todos os concursos, dos 6 concursos nas 6 modalidades artísticas, digamos assim. Confirmou-se aquilo que nós tínhamos alertado, aquilo que os artistas e as estruturas artísticas tinham alertado, que é uma razia nos concursos bienais. Podemos discutir as suas razões, mas ela é factual.
E, neste caso, o tarde tem um significado. Significa que o Sr. Ministro não quis reavaliar a sua decisão de só injetar dinheiro nos concursos a 4 anos durante o processo. E isso é problemático porque significa que o Sr. Ministro não esteve disponível para, durante este processo, ouvir as estruturas que disseram que este modelo de financiamento iria ser desastroso. E eu queria um bocadinho relembrar a história deste concurso. Ele foi lançado em maio de 2022, foi reconhecidamente pelo Ministério da Cultura identificada uma insuficiência de verba. Essa verba passou de 81,3 milhões para 148 milhões. Portanto, o Sr. Ministro, provavelmente, no PowerPoint que nos tem para apresentar, dirá que foi o maior apoio ou maior injeção, ou maior reforço no apoio sustentado às artes. Aquilo que, não sei se o PowerPoint explica, é como é que o maior apoio sustentado às artes se transformou na maior injustiça sentida pelas estruturas, porque o Sr. Ministro entendeu que esse reforço deveria ser feito apenas nos concursos a 4 anos, mas fê-lo depois das candidaturas. E, portanto, as estruturas que tinham feito a sua estratégia de concurso, como todas fazem e como todas aprenderam a fazer, porque infelizmente é esse o modelo de sobrevivência das estruturas culturais em Portugal e do Serviço Público de Cultura, viram-se com uma alteração de regras a meio do jogo. E aquilo que aconteceu foi que a verba que era insuficiente para os concursos a 2 anos manteve-se insuficiente, a verba que era insuficiente para os concursos a 4 anos foi, de alguma forma, mitigada essa insuficiência. Conclusão: dezenas e dezenas de estruturas com pontuações elevadíssimas, estruturas como o Ballet Contemporâneo do Norte, como a Companhia da Clara Andramate, como a Companhia Portuguesa de Ballet Contemporâneo, como a Seiva Troupe, como a Jangada, que é a única companhia profissional do Tâmega e Sousa, como a Barraca, como o Festival Terras de Sombra, que é provavelmente o único momento de música erudita criado de forma organizada e de forma extensiva no Alentejo. Eu poderia por aqui continuar. Todas estas estruturas, todos estes festivais que tinham uma história, essa história pode ser descontinuada, que tinha uma história de apoio, essa foi certamente descontinuada e, sobretudo, elas percepcionam uma injustiça de regras que mudaram ao meio do jogo. O Sr. Ministro, na altura, alegou que a alteração tinha como objetivo a estabilidade das estruturas, porque as candidaturas a 4 anos garantem mais estabilidade. O problema é que isso é uma decisão que não é do Sr. Ministro para tomar. Uma estrutura é que decide se quer candidatar-se a 2 anos, a 4 anos, de acordo com as suas próprias exigências, os seus próprios projetos e, na verdade, aquilo que este concurso veio criar foi instabilidade para aquelas entre 28% a 60% das candidaturas elegíveis para apoio que acabaram por não ter apoio. E, portanto, as minhas perguntas são as seguintes. Se acha que são dispensáveis estas estruturas que acabaram por ficar sem apoio, porque ficaram com a tal verba que era manifestamente e reconhecidamente insuficiente? Porque é que estas estruturas não tiveram direito a um reforço de verba, como as outras acabaram por ter? O que é que o Sr. Ministro prevê que vai acontecer com o apoio a projetos, se todas as estruturas dos bienais com pontuações acima de 60% concorrerem agora ao apoio a projetos? Quem é que, por efeito catadupa e escadinha, vai ficar outra vez sem apoio? Qual é o efeito de bola de neve deste concurso? A outra questão é se não considera que este modelo está de alguma forma obsoleto, na medida em que ele é percepcionado como injusto, independentemente da verba, sendo que a verba é sempre identificada como insuficiente. E a última pergunta é qual é o papel que o Sr. Ministro acha que as comissões de acompanhamento têm de ter? Porque nós ouvimos as estruturas e muitas disseram que achavam que a avaliação das comissões de acompanhamento tinha sido ignorada. Por último, dizer que, a não ser que o PowerPoint que aqui nos traz venha anunciar um reforço de verba, acho que o sentimento, pelo menos lá fora, assim como aqui dentro, será de desilusão perante a expectativa sobre o que é que poderia ainda acontecer. Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Mortágua. Prosseguimos para o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, que é o autor do terceiro requerimento por uma diferença de 1 hora. Dava a palavra à Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro. Eu queria começar por referir que lamento... Isto é um problema. A Sra. Deputada Paula Santos já ontem esteve connosco na reunião, está com dificuldade em falar alto. Nós vamos ter que fazer um esforço para ouvir. Eu peço desculpa, é uma limitação minha, mas vou procurar fazê-lo da melhor forma. Mas eu queria começar por referir que lamento que o Sr. Ministro não tenha encontrado um momento e disponibilidade para vir a esta Comissão ainda em dezembro. Estamos a falar de requerimentos que foram propostos por partidos, mas que foram aprovados pela Comissão e que é uma obrigação sua, enquanto membro do Governo, prestar contas à Assembleia da República. Mas indo ao tema que nos trouxe aqui sobre os resultados dos concursos dos apoios às artes, aquilo que estes resultados revelam, poderíamos dizer desta forma, é um desastre. É um desastre na área da cultura. Deixar mais de 100 estruturas com candidaturas elegíveis de fora dos apoios por falta de financiamento, por falta de dotação orçamental. É esta a justificação. Estamos a falar de estruturas que se empenharam na elaboração da sua candidatura. Candidatura esta que é complexa, elas próprias referem que é de facto de uma enorme complexidade, que cumprem os critérios que constam dos avisos dos concursos, que foram consideradas elegíveis e no final não têm o apoio. É isto que o Sr. Ministro tem a dizer àquelas estruturas que estão lá fora, mas a todas as estruturas do nosso país que se esforçaram, que trabalharam, que se dedicaram, que de norte a sul do país, no interior, são elas que prestam um verdadeiro serviço público de cultura, são elas que efetivamente asseguram uma democratização da cultura, que levam um conjunto de populações, um conjunto de regiões do nosso país, atividades culturais, e aquilo que o Ministro e o Governo têm a dizer, lamentamos, não podemos apoiar porque não há dotação orçamental. É isto que têm a dizer. Porque estes resultados, aquilo que revelam, são uma profunda desvalorização do Governo pelo setor da cultura, pela atividade desenvolvida por estas estruturas, pelos trabalhadores da área da cultura. É verdade, nos anos há pouco tempo, por via da pandemia, foi um dos setores mais afetados, efetivamente, os primeiros cujas atividades não puderam continuar-se a realizar, das últimas atividades a serem retomadas, com impactos profundíssimos, que revelou a profunda precariedade dos trabalhadores deste setor, muitos ainda não recuperaram, e que neste concurso a perspectiva que agora com estes resultados é de facto, estamos a falar, não são questões pontuais, estamos a falar de facto de mais de uma centena de estruturas das mais diversas áreas, a maioria sim na modalidade bienal, mas também estruturas na modalidade quadrienal que ficaram sem apoios, com projetos, com provas dadas, com décadas e décadas de trabalho desenvolvido no nosso país. E a resposta do Governo é: não há dotação orçamental. Sabemos também, para além das verbas na área da cultura serem manifestamente insuficientes, aliás, temos colocado sistematicamente essa questão e o objetivo de alcançar 1% do orçamento do Estado para a cultura, exatamente para desenvolver o setor no nosso país, o desenvolvimento da atividade cultural, promover a livre criação e fruição cultural. Mesmo sendo insuficientes, nem sequer são executadas na sua totalidade. É esta a realidade com a qual nos confrontamos. E estes resultados, não é a primeira vez que acontece uma situação desta circunstância, já aconteceu no passado, e que revelam, efetivamente, que este modelo de apoio às artes não é solução, não dá resposta às necessidades, não é aquilo que é necessário para promover e para desenvolver a atividade cultural no nosso país. Eu gostaria de perguntar ao Sr. Ministro o seguinte, e esta no imediato, porque esta é a resposta que é necessária, aliás, uma das reivindicações por parte de dezenas e dezenas de estruturas que tivemos também a oportunidade, numa audição nesta segunda-feira, de ouvir sobre estes problemas. A questão que lhe queria colocar é se o Governo vai ou não reforçar as verbas para assegurar o apoio a todas as
candidaturas elegíveis. Isto é uma questão fundamental. Nós já entregamos na Assembleia da República um projeto de resolução a fazer uma recomendação exatamente neste sentido. Consideramos que, face àqueles que são as condições e as circunstâncias neste momento, aquilo que é urgente e aquilo que no imediato que se exige que o Governo faça é que reforce as verbas para que todas as candidaturas elegíveis, todas aquelas que cumprem os critérios dos concursos, tenham o devido apoio e que possam continuar a desenvolver as suas atividades. A segunda questão que gostaria de colocar, para terminar, prende-se com o modelo de apoio às artes. Se acha que, de facto, este é um modelo adequado? Se é isto que é necessário no país, se é isto que vai potenciar o desenvolvimento e a promoção da criação cultural no nosso país, eu creio que está mais que demonstrado que ele não resolve, que não é solução, que era preciso avançar numa perspectiva não concursal, tendo em conta aqueles que são o desenvolvimento das atividades, o projeto, de certa forma também já o trabalho que tem sido desenvolvido ao longo dos anos por parte de um conjunto de estruturas. E esta era a segunda questão que gostaria de lhe colocar. Uma última já agora, só sobre o seguinte. Há impactos, eu gostaria também de perguntar se o Ministro está e o Governo está a ponderar este aspecto, tendo em conta o aumento da inflação, tendo em conta o aumento de um conjunto de preços que também afetam estas estruturas. Há naturalmente elementos do ponto de vista orçamental que na altura quando foram feitas as candidaturas, que hoje já estão desatualizados face à evolução da situação do nosso país, se está a ser considerado ou não pelo Governo. Muito obrigado, Sra. Deputada. Estão apresentados os 3 requerimentos para esta audição e, conforme estabelecido no início da reunião, dava agora a palavra ao Sr. Ministro Pedro Adão e Silva para, em 15 minutos, responder aos senhores deputados e não só, poder também apresentar a apresentação que nos trouxe. Muito bom dia. Sr. Ministro, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, muito obrigado. Na verdade, a primeira coisa que eu gostava aqui de fazer, porque acho que para princípio de conversa é bom nós termos a informação partilhada, é, neste momento em que já temos resultados finais dos concursos, dar conta daquilo que foram os resultados e da variação e de alguns movimentos deste concurso por relação ao concurso anterior. Nós acho que devemos e precisamos de discordar, mas precisamos de concordar em torno dos factos. E, portanto, não são antecipação de respostas, pelo contrário, é criar as condições para que possamos ter uma conversa entre todos. E outra coisa muito importante e que eu tenho tentado preservar ao longo destes meses, e em particular em relação a este concurso, tentar não politizar aquilo que é a decisão que cabe aos jurados e ao conjunto dos júris dos vários concursos. Julgo que qualquer solução alternativa a esta é pior para o sistema. Acho que o sistema de concurso é o pior sistema do mundo, com exceção de todos os outros. E, portanto, a ideia de que teríamos o Ministro, ou a Sra. Secretária de Estado, ou o Sr. Diretor-Geral das Artes, a escolher e a seriar a entidade A, B, C ou D, com critérios subjetivos e discricionários, garante-vos que o resultado agregado era pior do que aquele que temos hoje. O que aqui vos trago são dados que, na verdade, são dados finais de dados que foram sendo apresentados, mas que acho que é bom para nós termos, por um lado, uma consciência do retrato que temos do país a partir de 23, naquilo que tem a ver com os apoios sustentados às artes, e, em primeiro lugar, aquilo que é o volume financeiro dos apoios sustentados no primeiro ano de cada ciclo. O que temos aqui é o valor para cada ano, para o primeiro ano de cada ciclo de 4, porque, naturalmente, nós não conhecemos ainda o terceiro e o quarto ano deste ciclo de 4, onde haverá novo concurso bienal. Bom, eu desafio-vos, talvez com exceção de algumas políticas na área da saúde, a encontrar uma variação desta grandeza em políticas públicas e em sistemas de incentivos. Como bem veem, a dotação mais do que duplica no próximo quadriênio por relação ao quadriênio anterior, e se fizermos o exercício retrospectivo, a variação é ainda mais significativa. Portanto, na verdade, isto não é um aumentozinho, é mesmo um aumento colossal da verba disponível para os apoios às artes, e é a verba que efetivamente chega a quem programa e a quem
cria. Temos aqui, então, sim, os montantes globais do ciclo e uma variação de 114% do próximo ciclo por relação ao ciclo anterior. Muito importante, estes dois dados. Quem ouviu as senhoras deputadas ficou convencido que tínhamos aqui um recuo no número de entidades apoiadas neste ciclo por relação ao outro. Mas não. Nós temos mais entidades apoiadas. Portanto, não temos menos, temos mais. E não podemos posicionar-nos sobre esse tema. Eu estou inteiramente disponível e interessado numa discussão sobre o sistema, mas não podemos posicionar-nos como se estivéssemos num recuo no número de entidades apoiadas. Nós temos mais entidades apoiadas. Tínhamos 186 no ciclo anterior e temos 212 entidades propostas para apoio neste novo ciclo. Portanto, há um crescimento líquido do número de entidades apoiadas. Mas eu chamava a atenção, em particular, para aquilo que é a segunda linha. Se o nosso objetivo, e eu julgo que deve ser, é promover a sustentabilidade, um horizonte de previsibilidade no setor, é muito importante que cada entidade apoiada tenha condições para cumprir aquilo que foi a proposta que apresentou. Pois quando nós olhamos para o valor médio por entidade, o valor quase que duplica. Em média, no ciclo anterior, as entidades recebiam 118 mil euros ano, neste ciclo recebem 198 mil euros ano. Portanto, não são entidades menos sustentáveis. Aquelas 212 que vão ser apoiadas são melhor apoiadas do que no ciclo anterior. Isto faz toda a diferença para a realidade concreta no país de quem dirige e trabalha nestas estruturas. Outro aspecto muito importante. Eu diria que um concurso desta natureza deve ter dois objetivos primordiais. Por um lado, promover a sustentabilidade, consolidar as entidades que já eram apoiadas, garantir uma trajetória e um horizonte de médio prazo, portanto, garantir que há continuidade no trabalho, mas ao mesmo tempo, e diria que isto é até uma singularidade do setor da cultura e das artes em particular, permitir a renovação, que há uma emergência de novas entidades que podem entrar num sistema que é um sistema de apoios sustentados. Ora, o que é que nós temos como resultado deste concurso? Temos 151 entidades das 212, 151 que mantêm o apoio. Já eram apoiadas no ciclo anterior e continuam a ser. E, aliás, ficam com a fatia mais significativa dos apoios, 126 milhões de euros. Há 61 que entram, que pela primeira vez são apoiadas. E, portanto, há renovação. Há entidades novas que vão ter um horizonte de trabalho de 2 ou de 4 anos, com previsibilidade, com condições financeiras, como na verdade nunca houve no passado no sistema. E, finalmente, um aspecto muito importante, ao qual quero regressar mais à frente, porque, aliás, ajuda a explicar o racional do reforço. Houve um movimento muito significativo, mas mesmo muito significativo, de entidades que no passado concorriam aos bienais e que passaram para os quadrienais. Há 50 entidades que são agora apoiadas em quadrienais, são 43 milhões de euros. Eu estou só a insistir nos montantes, que é para termos também percepção do significado financeiro e orçamental daquilo que estamos aqui a falar. Há 50 entidades que estavam no bienal e que nesta vez foram ao quadrienal. E foram porquê? Porque este concurso tem regras diferentes. Um aspecto muito importante na alteração neste concurso. Um horizonte de previsibilidade de médio prazo. Quem foi apoiado nos quadrienais tem a expectativa de, no final deste ciclo quadrienal, e direi qualquer coisa sobre isso mais à frente, não ter de novo de se apresentar a concurso. E, portanto, haver uma renovação automática. E, portanto, há um conjunto de estruturas que, precisamente com esse propósito, se movimentaram neste sentido. Depois, outra coisa muito importante, que ajuda a explicar o crescimento do valor médio, é que este concurso previa, por um lado, uma mudança importante face aos ciclos anteriores. As entidades propostas para apoio recebem a totalidade daquilo que pediram na sua proposta. No passado recebiam uma percentagem daquilo que pediam. Agora recebem a totalidade. E, além de receberem a totalidade, puderam autoposicionar-se no patamar que acharam adequado ao seu projeto. E, portanto, naturalmente, isso fez crescer a dotação e aquilo que é a verba para cada entidade. Finalmente, aqui uma dimensão do território. Uma das preocupações, como aliás foi aqui sublinhado por algumas das senhoras deputadas, uma das preocupações destes concursos prende-se precisamente com a democratização do acesso à cultura no território. E por isso mesmo também há cotas regionais. Ora,
o concurso, e o que vem aqui é o número de entidades apoiadas por cada região, e o critério regional aqui são as NUTS 2. Acho que avançarmos para um critério regional de outra natureza em concursos deste tipo tornaria os concursos ingeríveis e, portanto, não me parece que podemos discutir essa matéria, mas não me parece que seja adequado passar para o nível do distrito como critério de presença no território. Portanto, o critério que temos, acho que é um critério razoável, é de NUTS 2. E quando olhamos para as 5 regiões e para as regiões autónomas, o que é que vemos? Em todas há mais entidades apoiadas neste ciclo do que no ciclo anterior. E, portanto, não há nenhuma região onde haja um decréscimo. E reparem, este acréscimo de entidades é acompanhado do acréscimo muito significativo do montante que cada uma recebe. À direita, nas barras, tem a distribuição de entidades por patamares de apoio. Bom, este segundo mapa faz o mesmo exercício, já não com o número de entidades, mas com variação dos montantes financeiros e, portanto, de novo, vemos um crescimento muito significativo dos montantes financeiros em cada uma das regiões do país. E, portanto, para concluir, e antes de responder especificamente às perguntas e também aproveitar para explicar o racional que foi seguido no reforço, o que é que nós temos? Temos mais recursos financeiros, mais entidades apoiadas, um crescimento muito significativo do apoio em cada entidade que está proposta para apoio, uma consolidação do ecossistema, porque há 151 que já eram apoiadas no ciclo anterior e continuam a ser apoiadas, combinada com renovação, isto é, novas entidades apoiadas, e a distribuição no território é bastante equilibrada. Isto com a preservação da lógica concursal com júris independentes. Eu devo dizer que não posso deixar de expressar a minha perplexidade, porque eu conhecia a posição do PCP, que é uma posição legítima e que vem de há muito tempo, de que, no fundo, discorda da ideia de concurso. Eu acho que isso é uma posição aceitável. O Bloco de Esquerda não se percebe bem se é contra concurso ou não. Agora, desconhecia que o PSD passou a defender o apoio de todas as entidades que têm nota positiva. É uma inovação, julgo que é uma consequência da experiência de estar na oposição, porque há uma diferença de lugares, e eu sei bem qual é a função de estar na oposição e de dar conta do descontentamento, mas há partidos que devem ter uma responsabilidade acrescida, que é pensar que podem governar um dia, e, portanto, fico verdadeiramente surpreendido com essa mudança em que o PSD passou a defender o apoio de todas as entidades, e, portanto, não sei se defende ainda um crescimento orçamental ainda mais significativo do que aquele que aconteceu na cultura. Isso obrigar-me a recordar qual era a dotação orçamental que a cultura tinha quando o PSD era governo. É uma coisa verdadeiramente que gera verdadeira perplexidade e, portanto, não compreendo, mas eu compreendo. Eu percebo que o contexto de maioria absoluta liberte os partidos da responsabilidade, mas muito bem. Não. Bom... E, portanto, as preocupações são essas, uma preocupação com o alargamento de públicos, a programação em rede. Eu recordo que, para além dos apoios sustentados, nós, neste momento, temos os apoios à programação em rede da Rede de Teatros e Cineteatros, em que a DG Artes financia com 5 milhões de euros, que têm de ser acompanhados por 5 milhões de euros das autarquias, e, portanto, por cada euro que o Ministério da Cultura coloca na programação em rede, as autarquias têm de colocar também 1 euro. Assinalo que vamos abrir uma nova fase de um novo quadriênio para a programação em rede com 2 milhões e meio de euros em cada ano, e, portanto, são mais recursos no sistema. Isto é fundamental para a presença no território da cultura e, naturalmente, o desenvolvimento e o alargamento de públicos. Bom, dito isto, queria rapidamente, e depois retomarei certamente as questões, dar-vos conta do racional deste reforço e qual foi o seu motivo. Eu já o disse, acho que os concursos devem procurar um equilíbrio entre duas prioridades: a consolidação do sistema e espaço para a renovação.
Quando, no final de julho, tive a oportunidade de receber um conjunto muito alargado de entidades representativas do setor, eu recordo-me que a reivindicação que existia, que aliás imagino que também fosse feita pelos partidos, era a reposição daquilo que tinham sido os apoios durante a pandemia. Os apoios da pandemia que permitiram o resgate após o concurso anterior foram de 6 milhões de euros. O reforço foi 16 milhões de euros. Portanto, é um caso, aliás, muito singular, em que há uma reivindicação que é de 6 milhões de euros e o Governo responde com 16. E responde porquê? Porque, na verdade, o que nós fizemos foi estimar o impacto das novas regras, conhecendo as candidaturas. Conhecendo não as candidaturas, aquilo que é o seu conteúdo, mas conhecendo aquilo que era o pedido financeiro das candidaturas. E, portanto, aquilo que o setor e as associações representativas do setor não foram capazes de antecipar, que era o que é que as entidades estavam a fazer no momento que se estavam a candidatar, nós, quando tivemos essa informação, e era uma informação que desconhecia naturalmente o que é que o júri ia fazer e como é que ia pontuar, mas sabíamos que havia X entidades que pediam Y de apoios. E com esta preocupação, eu sou totalmente aberto e transparente, porque acho que a minha função, que é de fazer escolhas, de tomar decisões, implica também estudo, avaliação e planeamento e, portanto, implica estimar os impactos. Aquilo que nós fizemos foi um exercício relativamente simples, mas que ajuda a compreender o racional desta decisão. Pegámos no conjunto das candidaturas e ordenámos todas as candidaturas com as notas do concurso anterior. Naturalmente que o júri não ia pontuar da mesma forma, para perceber o que é que acontecia. E com uma preocupação, é que eu julgo que a primeira preocupação do Ministro da Cultura deve ser garantir continuidade. Aqueles que já eram apoiados, como é que nós criamos condições para que, se eles tiverem uma avaliação positiva, possam continuar a ser apoiados. E, portanto, o que é que era preciso de reforço para que, se o júri tivesse tido o mesmo comportamento que teve há 5 anos, portanto, se o júri tivesse pontuado todos da mesma forma, o que é que nós precisávamos para garantir que todos que eram apoiados continuassem a ser apoiados? No fundo, para produzir o mesmo resultado do concurso anterior, mas que teria uma grande diferença. É que nós sabíamos que as entidades tinham pedido valores muito superiores ao que tinham pedido no ciclo anterior. Porquê? Porque podiam, era possível posicionarem-se, era possível galgarem muitos patamares e, portanto, nós tínhamos de acomodar essa escolha, que é uma escolha racional, das entidades que se candidataram. As entidades fizeram pedidos que duplicavam o valor que recebiam no ciclo anterior. E também sabíamos uma outra coisa, é que as entidades ou eram apoiadas ou não eram. Portanto, já não havia o receber uma percentagem do apoio pedido. Portanto, ou recebiam tudo ou caíam para fora. Portanto, esta era a primeira prioridade, mas isto tinha de ser compatibilizado com uma segunda, que era garantir que havia novas entidades a entrar no sistema. Portanto, nós não podíamos ter um resultado final que fosse as mesmas 186 que tinham sido no ciclo anterior. Porque eu podia ter feito uma estimativa em que dizia, tivemos 186 apoiadas, eu quero apoiar de novo 186 e sei que essas 186 estão a pedir o dobro do dinheiro. Eu queria garantir que essas 186 eram apoiadas, mas dar margem para renovação, isto é, a entrada de novas. O que é que foi rapidamente compreendido? É que, para que esse resultado fosse alcançado, o reforço tinha de se concentrar nos quadrienais. Porquê? Porque tínhamos, de facto, assistido a um enorme movimento de entidades que no passado tinham ido a bienais que passaram para os quadrienais. Isto é de tal forma que, quando nós hoje olhamos para o resultado e para a distribuição das entidades que eram apoiadas e perderam apoio, porque se vocês virem aqueles números há pouco, portanto, nós tínhamos 151 entidades que... Sr. Ministro, chame só a atenção que tem que terminar. Eu termino já. Tínhamos 151 entidades que eram apoiadas e continuam a ser apoiadas, temos 61 que não eram apoiadas e passaram a ser. Portanto, há aqui entidades que deixaram de ser apoiadas. Mas isso é uma decisão do júri, não pode nem deve ser do Ministro. Essas entidades que deixaram de ser apoiadas, que são 29, distribuem-se de forma normal entre bienais e quadrienais. São 16 nos bienais e 13 nos quadrienais. E, portanto, reparem, havia aqui caminhos alternativos. É certo que havia um caminho alternativo, apoiar todos.
Bom, eu discordo desse caminho. Acho que os concursos implicam seriação, escolhas e linhas de corte. E, portanto, esse é um caminho alternativo que eu discordo e que posso explicar mais à frente porquê. E, portanto, podíamos fazer crescer muito mais do que aumentou a verba disponível. Podíamos fazer outra coisa, que é um hábito que eu acho que é preciso cortar, e por isso é que eu falo de virar de página, que é publicarmos os resultados, a seguir temos descontentamento e o Ministro encontrar ali uma linha de corte e reforçar até essa linha de corte. Péssimo. Acho que isso é péssimo para o setor. Isso é que promove instabilidade, imprevisibilidade, precariedade. É o que não se deseja e que as áreas de políticas públicas mais consolidadas não trabalham assim. Finalmente, duas variantes do mesmo caminho, que era, eu tinha esta dotação, este reforço, que reparem, noto, foi mesmo muito significativo. E das duas, uma, ou pegava neste montante e distribuía pelos bienais e os quadrienais, e eu pergunto-vos se têm ideia de qual seria a discussão que estaríamos a ter hoje. Estaríamos a ter uma discussão sobre um conjunto alargado de entidades que tinham apoio e deixaram de ter. Nós não estamos a ter essa discussão. Estamos a ter uma discussão sobre um conjunto de entidades que gostavam de passar a ter apoio, e eu acompanho, porque eu próprio já me candidatei a muitos concursos, e, portanto, sei bem a frustração de quem investiu num concurso, tem uma expectativa de ver a sua candidatura aprovada, e depois vive com a frustração de não o ser. Mas é diferente, desculpem, é diferente eu não ser apoiado e não ser apoiado num novo concurso, ou eu ser apoiado no concurso anterior e perder esse apoio. E, portanto, se nós tivéssemos dividido esse reforço entre quadrienais e bienais, garanto-vos que o resultado agregado era bem distinto daquele que tivemos hoje. E o resultado que temos hoje, repito, mais entidades e quase o dobro do montante por cada entidade, e todo o território tem mais entidades do que tinha no passado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos prosseguir com a nossa audição. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Carla Miranda, 5 minutos, e depois o Sr. Ministro. Agora voltamos ao registro normal. O Sr. Ministro responderá também com 5 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sim, posso? Sra. Deputada, tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço a presença do Sr. Ministro, da Sra. Secretária de Estado. Bom dia a todos os presentes. Eu quero começar por lhe agradecer este processo de transparência que teve aqui connosco, de transparência, de racional da aplicação dos financiamentos públicos. Não me lembra disso ter acontecido recentemente, e eu estive cá nos concursos e nos protestos que existiram relativamente aos concursos de 2018. Os protestos vinculavam-se ao mesmo racional que existe hoje. Dito isto, em 5 anos muita coisa mudou. Embora os protestos sejam os mesmos. Na verdade, mudaram estratégias, mudou uma lógica integrada, mudou muito mais financiamento que existe no setor. Este é o primeiro concurso que articula instrumentos que são essenciais para a sustentação do edifício da política pública de cultura, que era uma reivindicação do setor há décadas. Ele alinha-se com a revisão do modelo de apoio às artes, um novo modelo, com as disposições dos estatutos profissionais da área da cultura, e articula-se também com a rede de teatros e cineteatros, como o Sr. Ministro disse, onde já existem disponíveis para programação 10 milhões de euros. Tudo isto reverte para um mesmo sistema de apoio às artes e de circulação e de democratização. Eu não terei grandes novidades relativamente àquilo que o Sr. Ministro disse, mas parece-me que eu fui-me lembrando de uma frase que é: as pessoas têm direito às suas próprias opiniões, mas não têm aos seus próprios factos. E eu penso que foi isso que o Sr. Ministro tentou fazer aqui. E, com o devido respeito, parece-me que existe a tentativa de alguns partidos de misturar, no fundo, uma coisa com outra para que se confunda toda a gente. E eu penso que os factos vale a pena enunciá-los. O aumento exponencial de 114% no valor consagrado aos concursos, que se traduz em 148 milhões de euros, aumentos em todas as áreas. Há mais entidades apoiadas, são 212 que comparam com as 186. Há 61 entidades que receberam apoio pela primeira vez, o que, na verdade, contradiz a opinião de que este concurso não renovou o tecido artístico. Há 50 entidades que transitam dos apoios bienais para quadrienais, o que contesta a opinião de que os quadrienais serviram unicamente para reforçar as estruturas consolidadas.
o apoio, o valor médio do apoio por entidade aumentou para uma média de 200 mil euros, quando antes rondava os 118 mil euros, o que vai contra a opinião de que este concurso não robustece as estruturas do setor. Depois, a ideia de que o Governo também não ouve o setor cai por terra, quando, na verdade, olhamos para as alterações feitas ao regulamento do concurso. Elas são consequência de um processo participado, muito participado e discutido, num grupo de trabalho que foi constituído para aperfeiçoar o modelo de apoio às artes, que em 2018 propôs que existissem concursos separados para criação e programação, que fossem garantidos um número mínimo de candidaturas para cada uma das regiões do país, garantindo a correção das assimetrias regionais, que cada estrutura viesse a receber o montante a que se candidatasse. Estas eram estratégias impossíveis de praticar no concurso de 2018, não é? Data em que aconteceu o último concurso de apoios sustentados. E eu vou lembrar aquilo que também há pouco já foi lembrado, porque me pareceu bastante importante para percebermos o momento em que estamos. Em 2018, o concurso da DG Artes tinha alinhados 18 milhões de euros para o primeiro ano do ciclo de apoios. Nós vínhamos de um processo de básica negligência da governação do PST, que eram de 11 milhões. E eu lembro-me que o Bloco, na altura, no debate que aconteceu aqui, o Bloco exigia a reposição imediata dos montantes de 2009, que tinha sido de 20 milhões. Hoje falamos de um primeiro ano do novo ciclo de 42 milhões. Alguma coisa teve que mudar. E alguma coisa tem que mudar no discurso relativamente a isto. Eu penso que há uma questão também importante, que também me parece importante, porque em março deste ano, na verdade, o primeiro princípio da discussão era insuficiente o aumento dos 18% na verba disponível, porque, na verdade, não se tinham considerado os 6 milhões de euros anuais das medidas de apoio extraordinários. Percebemos, entretanto, e na verdade o Sr. Ministro já aqui o disse, não foram 6 milhões, foram 10 milhões, isto tem que mudar alguma coisa no discurso. Tem que mudar alguma coisa também na estratégia de abordagem a isto. Eu penso que os agentes culturais, o Sr. Ministro já o disse aqui, eu também sou bastante empática também já concorri, inclusivamente estes concursos. Eu sou empática relativamente às pessoas que ficam de fora, ao esforço que foi colocado nestas matérias, mas é um concurso e eu penso que os agentes culturais têm toda a legitimidade de se candidatarem. Não é realista, nunca foi realista esperar que todos venham a ser apoiados. Penso que nem neste concurso nem no outro. Dito isto, o acompanhamento do setor e das estruturas vai começar agora, Sr. Ministro. Uma parcela importante do trabalho que a DG Artes tem pela frente diz respeito ao acompanhamento das estruturas apoiadas. Já aqui foi falada da importância das comissões de acompanhamento. Elas têm vindo a falhar em alguns anos relativamente a esta matéria, mas agora é essencial que elas estejam a funcionar, aptas para começarem a fazer o seu trabalho no momento em que é assinado o contrato com estas entidades. E isso, eu gostaria de lhe perguntar se, na verdade, isso é possível de garantir, porque é digamos assim, uma parcela, uma cota importante da responsabilidade. A outra questão prende-se com a evolução de financiamento, e termino já, Sr. Presidente, financiamento e recursos humanos da DG Artes. Nós estamos a colocar uma grande pressão sobre a estrutura, ela é uma roda motora do que vier a acontecer e do que tem vindo a acontecer na dimensão das artes e da cultura. Tem novas ambições, novas funções e a máquina tem de responder a estes desafios. Portanto, o que eu lhe pergunto é se, neste momento, a DG Artes tem recursos humanos suficientes, tem financiamento suficiente para assegurar os desafios que nós estamos a conceder. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Carla Miranda. Dava agora a palavra ao Governo, ao Sr. Ministro da Cultura, também com 5 minutos para responder. Muito obrigado, Sra. Deputada. Bom, em primeiro lugar, eu queria aqui pegar no tema das alterações das regras, porque, sinceramente, e teremos a oportunidade hoje de conversar bastante durante a manhã toda, mas acho que uma das coisas que a área da cultura e as políticas públicas na cultura precisam é de uma cultura distinta de desenho das políticas e de avaliação do seu impacto. E aquilo que nós percebemos por este concurso é que houve alterações de regras muito importantes, que acho que contribuem para uma consolidação e uma maior previsibilidade no setor,
e julgo que isso é um objetivo que deve ser partilhado, e precisamos de estimar o impacto dessa alteração de regras de outro modo. E o que eu acho que esse exercício é mesmo necessário, e sinceramente acho que eu ao mesmo tempo percebo e compreendo bem, estamos no Parlamento e numa comissão, é no fundo isso que compete aos senhores deputados e às comissões, mas nós não podemos repetir as narrativas que tínhamos sobre um determinado tema quando os factos mudam profundamente e fingir que os factos não mudaram. E, portanto, eu acho que é muito... E este é o momento para iniciarmos essa discussão sobre o ciclo seguinte dos apoios sustentados, como é que pensamos nas regras. Quer dizer, mas eu tenho dificuldade em ter uma discussão sobre o que aconteceu neste concurso que repete aquilo que eram as críticas e os comentários que eram feitos há concursos atrás, quando de facto havia dotações financeiras muito distintas. Eu, naturalmente, e queria só repetir isto, eu percebo bem aquilo que é a insatisfação e o descontentamento, quer daquelas estruturas que eram apoiadas e que perderam o apoio porque a avaliação assim o determinou, quer das estruturas que investiram num projeto, que esperavam concretizar o seu projeto e que agora veem frustradas essas expectativas. Eu percebo bem isso, mas o que me cabe neste período em que estou aqui é tomar decisões que tenham racionalidade e que não sejam baseadas no caso concreto e que contrariem a discricionariedade que muitas das vezes existe nas decisões, nas políticas públicas e em particular neste setor. E as decisões que têm racionalidade precisam primeiro definir o que é que nós queremos, quais são os objetivos. E portanto, eu sublinho muito isto. Acho que neste setor em particular nós devemos procurar promover a sustentabilidade, a continuidade, e no fundo isso foi também o que levou a uma movimentação racional da parte das entidades, é que os quadrienais é aquilo que permite um horizonte temporal de médio prazo distinto, e mais, permite que no fim deste ciclo de 4 anos haja uma possibilidade de continuidade. E, portanto, isso, por outro lado, o reforço, cada entidade apresentou um projeto e um programa em que pediu mais dinheiro para a sua atividade. Portanto, isto não pode deixar de ser considerado nas decisões. Mas, dito isto, e pegando, por um lado, na questão da DG Artes, eu chamo a atenção que, até do ponto de vista daquilo que é o crescimento dentro da cultura, portanto, dentro do programa orçamental da cultura, a DG Artes é uma das entidades, é um dos organismos que tem o crescimento mais significativo. E, portanto, eu sou Ministro da Cultura, tenho a tutela da cultura, tenho também a comunicação social, portanto não tenho apenas e só a tutela da DG Artes. E, portanto, não só tenho uma preocupação, que tenho, aliás, tido sucesso nela, que é fazer crescer aquilo que é o programa orçamental, a dotação orçamental que o Ministério da Cultura tem, cresceu 23%, de 22 para 23, é o programa orçamental que cresce mais, que tem uma variação mais significativa, mas tenho também de manter o equilíbrio dentro das várias áreas em relação às quais tenho responsabilidades. E chama a atenção, a DG Artes cresce aquilo que é o seu orçamento de 22 para 23, 67%. Aquilo que eram os apoios no âmbito da DG Artes eram 36 milhões de euros, vai passar para 60 milhões de euros. E, portanto, nós podíamos crescer mais? Podíamos. Quem seja sensível, e eu sou, à disciplina orçamental, à responsabilidade, percebe que a certa altura há dificuldades até onde é que podemos crescer. Mas esse crescimento tem uma outra dimensão, é que eu tenho de cuidar de uma repartição equitativa daquilo que é o crescimento dentro daquilo que são as responsabilidades, ou entre as responsabilidades que tenho na cultura. Mas dito isto, acho que é o tempo também de pensarmos como é que podemos afinar o concurso. Eu sublinho que, de facto, estas regras resultaram de um processo aberto e participado, mas que, na verdade, aberto e participado, mas das próprias entidades que não percebiam o impacto das regras e aquilo que os seus associados iam fazer com as novas regras, e, portanto, isso também merece alguma reflexão, mas acho que há um caminho a fazer em torno da avaliação para a renovação automática. Julgo que, por exemplo, não podemos deixar chegar ao fim do ciclo para as entidades saberem como é que estão posicionadas e se vão ser propostas para renovação automática ou não. Julgo que deve haver um mecanismo de sinalização intercalar e, portanto, não pode ser no final do ciclo que as entidades sabem se afinal têm ou não de ir a concurso, e, portanto, é preciso trabalhar nesse mecanismo e na sinalização intercalar.
Acho que há uma discussão a ter sobre os patamares, isto é, de que forma é que uma entidade, num sistema que agora oferece a totalidade da dotação daquilo que é pedido, uma discussão e uma reflexão sobre se é possível saltar muitos patamares, ou se, pelo contrário, deve ser uma coisa de degrau em degrau. E isso teria um efeito muito interessante de contenção do crescimento da despesa, isto é, nós podemos antecipar melhor aquilo que vai ser o comportamento das candidaturas. E outra coisa que me parece importante é passar a ter um momento descoincidente de concurso entre os bienais e os quadrienais. Não vejo grande vantagem no ano em que estes ciclos se sobrepõem, que os concursos sejam em simultâneo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Dava a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Chega. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Pinto. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo a si. É difícil o microfone chegar até aqui, está preso ali. Cumprimentá-lo a si e também ao Sr. Ministro, às senhoras e senhores deputados. Bom, nós tivemos aqui hoje, nesta manhã de audição, aquele reflexo que é a propaganda socialista. Foi tal e qual aquilo que vimos. Fizeram-lhe perguntas e o Sr. Ministro não respondeu a nenhuma. Veio com a ilusão habitual do Partido Socialista, que ela, aliás, julgo que o Ministro Adão Silva é um bom aluno do Primeiro-Ministro António Costa. Não me diga, Sr. Ministro, que aquelas 71 entidades que estão ali fora em manifestação, que estão ali centenas de pessoas a manifestar-se, que são eles que estão todos errados e que assinaram este protesto pelas artes. Não me diga que estão todos errados. E aquilo que nos trouxe aqui foi praticamente isso. Aquelas pessoas estão todas erradas, mas não estão. Eu quero aqui valorizar o reforço que foi dado a estes concursos e que é efetivamente muito importante para o setor. A verba total de 148 milhões de euros é muito importante, mas não chega. É preciso mais para que este setor seja realmente reconhecido. E o problema foi que, principalmente na forma como a totalidade do reforço dos apoios foi distribuída, ignorando os apoios bienais e canalizando tudo para os apoios quadrienais. Importa aqui realçar que houve uma mudança das regras de jogo a meio, porque foram anunciadas quando já muitas entidades já se haviam candidatado a estes apoios. No fundo, quem se candidatou aos apoios bienais foi claramente prejudicado face aos que se candidataram aos apoios quadrienais. Revelando aqui o Sr. Ministro também uma atitude imprevisível e que está a colocar em risco a existência de várias entidades. É importante nós referirmos isto. O Sr. Ministro enganou centenas de entidades e milhares de artistas portugueses. E que estão ali fora a manifestar-se, não somos nós que dizemos aqui nesta audição. Era importante, aliás, também, já que é um governo que gosta, dizem, de dar a cara junto aos portugueses, era importante o Sr. Ministro sair daqui a pouco desta audição e ir ali ter com os manifestantes e explicar-lhes o porquê da atribuição destes dinheiros e desta maneira. Ninguém consegue perceber, e eu julgo que se todos fizermos aqui uma análise de consciência, como é que uma entidade que é considerada elegível e depois fica sem apoios. Então, se é considerada elegível, então os apoios depois não são dados. Isto não faz sentido nenhum. Como é que as pessoas podem trabalhar assim? E depois o Sr. Ministro ainda teve a coragem de falar nos apoios da pandemia. Nos apoios da pandemia, um setor que foi tão afetado. A pessoas que tiveram que pedir ajuda a instituições porque não tinham que comer. E o Sr. Ministro fala nos apoios da pandemia. Mas quais apoios, Sr. Ministro? Foram muito escassos os apoios que deram ao setor da cultura durante a pandemia. Houve muitas, centenas de empresas, para não dizer milhares de empresas que fecharam nessas alturas. E o Sr. Ministro vem aqui falar dos apoios da pandemia. Bom, eu acho que estamos aqui um bocadinho baralhados com os apoios da pandemia. Não se compreende também a exclusividade do reforço de quase 70 milhões ter sido exclusivamente dedicado aos apoios quadrienais. A pergunta que lhe faço também é se o Sr. Ministro quer acabar, por exemplo, com o Teatro Meia Volta, com a Barraca, com a Companhia de Teatro do Algarve, entre muitos outros, se é esse o objetivo. E, aliás, eu vi naquele PowerPoint, depois ali, vi que as três regiões menos apoiadas do continente, aliás, do nosso país, são, no continente, a região do Algarve e depois também as regiões autónomas, os Açores e a Madeira. Ou seja, os sítios onde há mais dificuldade no acesso à cultura, onde há menos apoios a estas entidades, continuam a ser menos apoiados por este Governo. Ali teria que haver um reforço, quer os Açores, quer a Madeira, quer no Algarve. É importante também o Sr. Ministro esclarecer a razão que o levou a esta decisão.
E, particularmente, também o acusam a si, estas entidades, de falta de diálogo com elas. E eu já ouvi aqui hoje que o diálogo do Partido Socialista se resolve com... criou-se um grupo de trabalho. Bom, nós também já estamos habituados a que o Partido Socialista resolva tudo com a criação de grupos de trabalho. O que é certo é que as entidades o acusam assim de falta de diálogo. Sr. Ministro, esta é a última pergunta que eu faço. Concorda ou não com esta afirmação que não tem dialogado com estas entidades? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Pinto. Dá agora a palavra ao Sr. Ministro da Cultura para, também dentro dos 5 minutos, responder às questões colocadas. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu noto que o Sr. Deputado repete o discurso antes de ouvir as respostas ou independentemente das respostas e, portanto, respondi exatamente a tudo e podemos continuar aqui a falar o dia inteiro e eu responderei a tudo com todo o rigor. Não posso deixar de registar que, de facto, o Governo está rodeado de partidos de protesto e de protesto acrítico, portanto, há um protesto, eu sou a favor, e eu percebo, esse é o papel que agora cabe às oposições, o meu papel é tomar decisões e fazer escolhas que é de uma natureza distinta e implica outro tipo de critério e outro tipo de racionalidade que não tem estado presente quando se desempenham outros papéis. Diálogo. Bom, o diálogo que um membro do Governo deve ter é com as entidades que representam o setor. Eu recebi todas as entidades que me pediram, que são representativas, quer dizer, isso é o critério objetivo. Dei conta, ainda há pouco, que tive uma reunião no final de julho, não consigo precisar a data, com 14 entidades representativas do setor, onde, perante a fase inicial dos concursos, as candidaturas tinham sido submetidas, voltaram à reivindicação da reposição dos apoios da pandemia. E, portanto, a essa reivindicação, eu gostaria de encontrar um outro caso onde um determinado setor faz uma reivindicação que é de 6 milhões e o Governo reforça em 16. Dê-me um exemplo disso, eu ficarei grato. E o diálogo faz de uma outra coisa, que é ir aos sítios, às entidades que trabalham, que programam, que criam. Eu, neste momento, passaram cerca de 9 meses de estar em funções, só não estive num distrito do continente e numa das regiões autónomas. E estive mesmo a falar com pessoas que efetivamente estão envolvidas na atividade cultural e artística. Não tive nem a participar em grupos de trabalho, nem a abrir, nem a fechar workshops. E, portanto, estive nos sítios a falar com as pessoas e, portanto, acho que tenho hoje um retrato e um conhecimento do país nesta matéria que me permite também tomar decisões de uma outra forma e, portanto, não vale a pena colar essa ideia da indisponibilidade para o diálogo. Estou inteiramente sempre disponível para o diálogo, para a discordância, para concordarmos em discordar e para concordarmos, às vezes, noutras matérias, mas acho que a discussão tem de ser sempre baseada no conhecimento, na informação, na melhor informação disponível e o esforço que eu tenho feito também aqui no Ministério é disponibilizar informação. Ainda com os resultados preliminares, disponibilizámos uma parte significativa da informação existente sobre os concursos, fizemos o mesmo sobre o Garanticultura e continuamos a disponibilizar informação sobre as várias áreas que temos responsabilidade e a informação é um ativo fundamental para o debate, mesmo para os partidos de protesto, que têm naturalmente uma função muito importante nas democracias, mesmo quando aderem acriticamente a todos os protestos. Conceito de elegível. Bom, o senhor deputado, julgo que é deputado pelo Distrito de Lisboa. Faro, peço desculpa. É deputado pelo Distrito de Faro. Foi eleito. O Chega, por isso é que está aqui. Está aqui, foi eleito. Portanto, o Chega elegeu um deputado por Faro. Mas o senhor deputado tinha colegas de lista, que eram elegíveis, mas não foram eleitos. Ora, aí está a diferença entre eleito e elegível. É a diferença entre eleito e elegível. E, portanto, a ideia de que um concurso, a ideia de que um concurso por si só, alguém que é elegível deve ser eleito, isso não é sustentável desde logo do ponto de vista financeiro quando estamos a falar de concursos. Todos os concursos têm linhas de corte e este não é distinto. E, portanto, diremos, mas o problema é a dotação orçamental.
mas a dotação orçamental não é uma variável fundamental para as escolhas que se fazem nas políticas públicas, e não é responsabilidade de quem governa cuidar daquilo que é o equilíbrio orçamental dentro de cada programa orçamental de cada área setorial. A meu ver e aliás é isso que continuarei a fazer, porque esse é mesmo o requisito fundamental para termos um crescimento sustentado do orçamento da cultura, para termos um crescimento sustentado dos apoios às artes. Reparem, os apoios a projetos de 2018 para 2023, em 2018 eram 1.719.000 euros, em 23 vão ser 9.515.000, isto é uma variação de 444%, curioso número, 444%. Mas isto precisa de sustentabilidade. E aquilo que eu farei, enquanto estiver nestas funções, é tratar de que a cultura tenha mais recursos, que os recursos sejam aplicados de forma criteriosa e com racionalidade, e que quem trabalha na cultura tenha melhores condições para continuar a trabalhar na cultura. E isso já é um dos resultados deste concurso. Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos agora ouvir o Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal. Tem a palavra a Sra. Deputada Joana Cordeiro. Obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, Srs. Deputados. Sr. Ministro, muitas das questões, obviamente, que eu gostaria de fazer já foram feitas, não é? Isto, quando se fica mais para o fim, acontece isto. Algumas já foram, de certo modo, respondidas. Vou tentar não me repetir, mas queria reforçar aqui alguns pontos que me parece que é bastante importante que fiquem esclarecidos. E aqui neste tema, independentemente de se concordar ou não com o modelo que existe para o apoio sustentado às artes, estando esse modelo criado, estando os concursos abertos, obviamente é determinante que as regras são claras, são justas, são transparentes, que os critérios são devidamente aplicados e que, ao contrário das denúncias que têm vindo a público de várias entidades, não existem discrepâncias, não existem opacidades e, acima de tudo, que não se cometem erros discricionários em função do gosto pessoal de quem avalia estas candidaturas. Por isso, volto a perguntar-lhe para que nos responda claramente qual é o motivo para uma discrepância tão grande entre os apoios concedidos no modelo quadrienal e no modelo bienal. Depois, tendo em conta que muitas das entidades que concorreram e que tinham sido consideradas elegíveis ficaram de fora, sem direito a qualquer apoio, e recordando que, independentemente de se concordar ou não com este modelo existe e o Governo é responsável por este modelo, existem ou não medidas previstas para evitar que inúmeros agentes culturais tenham de fechar portas, com a consequência óbvia de centenas ou milhares de pessoas ficarem no desemprego. Porque, principalmente numa altura como aquela que atravessamos, de um agravamento das condições económicas e principalmente a seguir à pandemia, em que o setor cultural foi um dos setores mais afetados, neste caso consideramos que importa que o Governo tenha acautelado formas de evitar mais uma desgraça na vida dos profissionais da cultura e que tenha medidas pensadas e prontas a implementar. Portanto, se não fez, se não acautelou, porque obviamente esta situação é complicada, porque havia aqui entidades que estavam à espera de receber algum tipo de apoio que ficaram de fora. Portanto, pergunto-lhe onde é que está, neste caso, a sensibilidade social deste Governo e o que é que tem a dizer às pessoas que neste momento estão lá fora a manifestar-se. Depois, relativamente aos concursos e aos júris externos, gostava de perceber aqui um bocadinho a sua visão relativamente a alguns contributos que têm vindo a ser conhecidos nos últimos anos, nomeadamente se considera que seriam necessários júris nas várias áreas que tivessem mais implicados com a vida de palco e das artes e não só a nível da programação e dos conteúdos. Isto é, se não fazia sentido a existência de mais artistas na composição dos júris, porque têm uma maior noção da realidade e das necessidades deste setor. Depois, relativamente à música, se não deviam estar presentes nos júris de forma mais expressiva, mais músicos, para se evitarem distorções de análise da qualidade artística das candidaturas. Depois, perceber se a qualidade artística das candidaturas pertence ao elemento do júri da respectiva área e se este tem uma última palavra que é determinante no resultado da avaliação. E depois gostava de lhe perguntar também como é feito o plano de acompanhamento no terreno do trabalho anterior de cada estrutura candidata, se este acompanhamento existe de facto e se sim, no que consiste e de que forma é que a DG Artes tem conhecimento dele.
Por fim, e porque existe uma falta de informação generalizada a este respeito, eu gostava que nos explicasse claramente quais são os critérios para que uma candidatura seja considerada elegível para receber apoios e em que medida é que essa elegibilidade não é a garantia de acesso a esses mesmos apoios. E pode aqui tentar fazer novamente esta questão da comparação com a eleição dos deputados, mas obviamente sabemos que não é a mesma coisa. Porque, como sabe, obviamente muitas das reclamações que têm vindo a público vêm de entidades que seriam elegíveis e que não receberam estes apoios. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Joana Cordeiro, tem a palavra por parte do Governo, o Sr. Ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva. Muito obrigado, Sra. Deputada. Bom, em relação ao racional para o reforço aos quadrinais, eu já há pouco tentei explicar, não sei se ficou suficientemente claro, mas aquilo que aconteceu foi uma preocupação de apoiar as entidades que já tinham apoio. E essas entidades que já tinham apoio, uma parte no ciclo anterior já era quadrienal, naturalmente, mas o que aconteceu também foi um grande movimento do bienal para o quadrienal, de tal forma que entre as entidades apoiadas no quadrienal, 50 delas vêm do bienal. E, portanto, como é que nós podíamos garantir que aqueles que já tinham apoios sustentados continuam a ter, desde que o júri considere as candidaturas com uma nota que propõe para apoio. Portanto, esse é o racional. E eu repito, nós podíamos ter seguido um caminho distinto. E o caminho distinto era, fazer crescer ainda mais a dotação. Isso tinha limites, e acho que do ponto de vista do equilíbrio e da sustentabilidade, não apenas do conjunto das contas públicas, mas desde logo dentro daquilo que é o programa orçamental da cultura, acho que é uma variável que tem de ser considerada por quem tem responsabilidades de fazer escolhas. Eu sou Ministro da Cultura e, portanto, tenho um conjunto de responsabilidades que está para além dos apoios sustentados às artes. E, portanto, esse era um caminho. Um outro era pegar nesta dotação, neste crescimento que o Governo apresentou em setembro e dividi-lo entre modalidades. Eu acho que vale a pena nós tentarmos especular sobre qual seria o impacto de dividir entre quadrienal e bienal. Eu posso lhe dizer que, de acordo com as projeções que fizemos, é que teríamos um número significativo de entidades que eram apoiadas no ciclo anterior, que deixariam de ser por força dessa divisão. Teríamos, certamente, uma variação mais significativa daquela linha que vê ali, que é entidades que não tinham apoio no ciclo anterior. Em vez de serem 61, seriam mais. Mas aquela dos 151, que é o mantém apoio, diminuiria. E, portanto, isto é uma escolha política. É uma escolha política que tem um racional e tem uma preocupação. E tem uma preocupação que se prende com um objetivo que eu acho que é o objetivo que deve estar implícito aos concursos. Bom, eu percebi que a senhora deputada, ao contrário dos restantes grupos parlamentares, acompanha a ideia de concursos e é sensível, uma coisa que eu acho que é de alguma razoabilidade, que é os concursos têm sempre linhas de corte, sob pena de não serem concursos. E, portanto, isso implica escolhas. Quanto ao que é que existe para além destes concursos? Bom, desde logo, apoios à programação em rede muito significativos. Nós temos, neste momento, 10 milhões de euros por ano, 5 milhões de euros do Ministério da Cultura, que são acompanhados por 5 milhões de euros das autarquias locais. Isto é muito interessante, desde logo, este mecanismo em que, por cada euro que o Ministério da Cultura coloca, obriga, estimula as autarquias locais a colocarem um euro também no apoio à programação em rede. Portanto, temos um número muito significativo de concelhos onde há programação em rede e essas verbas chegam naturalmente a entidades que criam. Esse programa de programação em rede terá um novo quadriênio a ser lançado este ano com 2 milhões e meio de euros adicionais. Ou seja, 2,5 do Ministério da Cultura mais 2,5 das autarquias. E, portanto, passaremos a ter 15 milhões de euros de apoios à programação em rede. E, portanto, isto é interessante porque, de certa forma, é um financiamento do lado da procura. No sentido em que são os teatros e os cineteatros que têm de procurar
programação para preencher os seus espaços. Muito importante, a Rede Portuguesa de Arte Contemporânea, isto para as artes visuais, está neste momento numa fase final de credenciação, portanto há um conjunto alargado de entidades que serão credenciadas no âmbito da rede e em 23 teremos pela primeira vez apoios à programação em rede no âmbito da Rede Portuguesa de Arte Contemporânea com 2 milhões de euros. Portanto, são mais recursos no sistema e, de novo, recursos que vêm do lado da procura. Os apoios em parceria, isto é, os concursos que têm uma dimensão temática, vamos ter 2 apoios em parceria a abrir em 23, um associado às comemorações de 50 anos de democracia, portanto as entidades vão ser chamadas numa lógica concursal a apresentar as suas propostas de programação e de criação no âmbito dos 50 anos de democracia, portanto as entidades podem candidatar-se e temos 1 milhão de euros disponíveis e, portanto, e também os apoios, o apoio à parceria é relacionado com a coesão territorial. E, portanto, os recursos, a ideia de que o orçamento da cultura está a crescer, manifestamente está a crescer, e o dinheiro não desaparece, não se transforma em ar. O dinheiro é mesmo sólido e, portanto, chega necessariamente às entidades e a quem cria e quem programa. E se nós temos mais recursos, e se cada entidade que recebe mais, é natural que nós tenhamos mais entidades com atividade no território e, naturalmente, as pessoas que trabalham no setor com um horizonte de temporal para aquilo que são as suas relações laborais muito mais previsível e muito mais estável. Porque, aliás, um dos condicionalismos para determinados patamares é as entidades fazerem contratos de trabalho sem termo. E, portanto, as entidades que receberam 400 mil ou 300 mil vão ser obrigadas a contratar mais. Provavelmente também a contratar pessoas que já eram prestadores de serviços dentro dessas entidades. E, portanto, isto é mesmo um fator de indução da estabilidade também do emprego e das relações laborais no setor. E, portanto, eu acho que há uma discussão a ter sobre a natureza dos concursos, sobre a composição dos júris. É uma discussão que produz efeito no próximo ciclo. E estou não só aberto, como interessado nessa discussão. Mas, para termos essa discussão, importa também nós termos consciência daquilo que é o contexto hoje dos apoios sustentados às artes. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Nós chegamos ao fim dos grupos parlamentares, mas temos hoje connosco o Sr. Deputado Único Rui Tavares e, portanto, damos-lhe também a palavra para intervir neste debate. Sr. Deputado Rui Tavares tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente, e bom dia a todas e a todos. É sempre um prazer estar na Comissão de Cultura. Um partido com um deputado único não consegue ir a todas as comissões, mas esta é uma daquelas em que eu gostaria sempre de vir mais vezes do que aquelas que posso vir. O Sr. Ministro, a quem cumprimento, deu-nos um quadro de aumento de recursos para o setor, o que evidentemente se saúda, e há um caminho a fazer, no qual creio que concordamos, se não todos, pelo menos muitos dos que aqui estão, em termos de uma maior estabilidade, uma maior previsibilidade e uma maior profissionalização do setor da cultura. Isso é importante para o próprio país como forma de subirmos na escala de valor neste setor, no qual temos vantagens comparativas e, portanto, temos todos a ganhar quando a cultura ganha. E estamos de acordo em relação a que, num concurso, há sempre entidades que não têm o apoio para o qual concorreram e que isso é natural. No entanto, há uma coisa em que discordamos. O Sr. Ministro deu-nos a justificação para os resultados terem sido aqueles que foram, quer dizer, a justificação, aquilo a que chamou de o racional, mas temos uma consequência também. A consequência é que, evidentemente, havendo mais recursos, há mais dinheiro distribuído, mas o diferencial entre os recursos a mais que foram distribuídos e as entidades a mais que foram cobertas por estes recursos tem um desfazamento grande. Os recursos financeiros adicionais são de 114% a mais. Há mais apoio por entidade, naturalmente, porque há mais dinheiro para distribuir, mais 68% por entidade, mas o número de entidades apoiadas tem um aumento apenas de mais 14%. E neste diferencial está uma razão não só de desigualdade absoluta, pelo menos naqueles que não ficam com apoio, mas de desigualdade relativa.
E o Sr. Ministro concordará que isto é indutor de instabilidade dentro do setor. E esta consequência é uma consequência que à qual vale a pena acudir. E, portanto, não está fora do âmbito do papel dos governantes, de quem define políticas públicas, ter em conta que estas consequências se podem dar. E, aliás, de certa forma, quando o Sr. Ministro diz que no desenho dos apoios tentaram que o aumento do apoio total pudesse ter em conta o movimento que já estavam a ver na transição dos bienais para os quadrienais e tentar que não, uma vez que não poderiam prever o resultado das avaliações dos júris, mas tentar prever que a linha de corte não fosse abaixo daquilo, ou melhor, não fosse acima daquilo que tivesse sido antes, não houvesse menos entidades cobertas, estava a proceder não só no plano dos princípios e aplicassem-se os princípios e acontecesse o que acontecesse, mas também já se estava a tentar pré-posicionar no plano das consequências. Tendo as consequências sido aquilo que foram e tendo a tal razia nos bienais dado uma perturbação enorme até em estruturas que já estavam no terreno e que têm uma atividade continuada, temos aqui uma contradição entre aquilo que todos queremos, que é que possa haver alguma previsibilidade, possa haver alguma estabilidade, possa haver alguma profissionalização e estruturas nas quais isso já vinha a acontecer, agora de repente terem um hiato grande que podem pôr tudo isto em causa. Dir-se-á, mas agora há outras formas de ter apoio. Há há indução pelo lado da procura, como dizia. Há câmaras municipais, podemos tentar estimular o mecenato, etc. Mas a verdade é que pode haver mesmo companhias que ficam pelo caminho aqui. E é preciso atender a isso. E, portanto, o que o Sr. Ministro ainda não nos deu, porque qual é que é a solução para este problema específico agora aqui. De certa forma, disse-nos, seria o pior possível, porque isso também induz depois instabilidade na percepção das políticas públicas, agora ir procurar uma adaptação que, onde não há dinheiro, passa a haver e, portanto, as pessoas, de certa forma, habituam-se a que as soluções são ad hoc. Mas em política, às vezes, há soluções que são ad hoc. Quer dizer, nós não podemos, nestas coisas, ser apenas colocarmos do lado dos princípios. Temos que ser consequencialistas também. E aqui houve consequências que não são aquelas que o Sr. Ministro esperaria, não são aquelas de que ninguém gosta e que precisam de uma solução. Será uma solução de transição? Será uma solução ad hoc? Isso não é o ideal? Não, não é o ideal, mas a política não é só o ideal, é o possível. E, neste momento, o que seria desejável era que nos apresentasse uma solução possível para um problema que existe e que toda a gente identifica e que pode ser transitório ad hoc, mas que, se não existir, coloca em causa a estabilidade destas estruturas. Era isso que eu gostaria de ouvir. Muito obrigado. Sr. Deputado Rui Tavares, muito obrigado pelas questões que colocou. O Sr. Ministro Pedro Adão e Silva tem também 5 minutos para responder. Muito obrigado, Sr. Deputado. Deixe-me, por um lado, acompanhar algumas das coisas que disse e responder a outras. Primeiro, esta necessidade de subirmos na escala de valor e da importância fundamental da cultura para esse movimento. E, de certa forma, isso é contraditório com a preocupação que demonstrou, que, na verdade, é a primeira vez, e aqui neste contexto, que eu vejo expressa dessa forma, em relação à divisão do bolo entre entidades. E isso foi uma parte da reflexão que eu próprio e no Ministério fizemos. Bom, primeiro, eu não acompanho a ideia de razia, porque é difícil falar de razia quando temos mais entidades do que tínhamos no passado e quando, eu repito, quando olhamos para as tais 29 que perderam apoio, a distribuição entre quadrienal e bienal é quase normal. Não temos mais entidades a perderem apoio no bienal do que temos no quadrienal. Temos muitas entidades que se candidataram e que se candidataram pela primeira vez, no sentido em que não tinham apoios no ciclo anterior e que não foram propostas para apoio. Isso não é a mesma coisa. Portanto, entidades que não tinham apoio no ciclo anterior, que já não tinham apoio no ciclo anterior ou anterior e que se candidataram e que tinham uma expectativa legítima de serem apoiados. Mas mesmo assim eu chamo a atenção que com estas características há 61 que entraram. Agora o ponto que coloca, acho que é um ponto de reflexão importante e que se prende e se articula com as regras que existiam, que foram discutidas, debatidas, correspondiam a reivindicações longas do setor e que, no fundo, têm duas dimensões que diretamente impactam
na fatia do bolo de cada entidade que é proposta para apoio, que é o autoposicionamento. Eu posso escolher onde é que me coloco de acordo com o programa que proponho e, portanto, é uma decisão individual de cada entidade, não partilhada com as outras entidades, e, portanto, cada uma fez uma escolha. E outra regra muito importante, que é, ao contrário dos concursos anteriores, eu peço X e recebo X. Nos ciclos anteriores, eu pedia X, recebia uma percentagem de X que estava associada à nota que tinha. Havia uma forma de garantir que não tínhamos, de certa forma, esta diferença, que eu acho que é isso que estava a aludir, entre os que são apoiados agora, as 212, e que são muito bem apoiadas, nunca foram apoiadas. Não há nenhuma entidade proposta para apoio que não vá receber mais dinheiro do que no ciclo anterior. Eu não fiz grandes exercícios estatísticos sobre a distribuição dessa variação, mas se a média é quase o dobro, há certamente um decil que quadriplica ou triplica e o desvio face à média há de ser curto. E, portanto, nós temos quase todas as entidades apoiadas que têm uma fatia maior do que tinham no passado. Portanto, o que é que nós tivemos? Tivemos um bolo que cresceu, que era... Eu próprio, quando vim aqui a primeira vez ao Parlamento apresentar o orçamento ainda de 22, anunciei aquilo que era o reforço que já estava previsto, 18%. Isto é, o bolo crescia 18%. Mas com as regras que estavam em vigor, um crescimento de 18% significava que havia muito menos entidades a ficarem com uma fatia, mas as que ficavam iam ter uma fatia maior. Mas eram muito menos. Garanto-lhes que não eram 212, eram muito menos. Com as regras que existiam, só havia um caminho, que era fazer crescer o bolo. Porque nós podíamos dizer, bom, mas então vamos conter aquilo que é a dimensão da fatia. E certamente aí poderíamos ter uma variação mais significativa no número de entidades e menos significativa no valor que cada entidade recebe. Eu acho que isso é uma discussão interessante, que é nós sabermos se gostávamos de ter, em vez de 212, 250, mas impedir que muitas delas recebessem 400 mil euros ano. Eu acho que é uma reflexão importante e interessante. Não sei se o nosso objetivo e a trajetória que desejamos é de consolidação do sistema, e, portanto, temos entidades mais fortes, mas, apesar de tudo, mais entidades, se não leva a que seja necessário que cada uma receba mais. Mas, em todo o caso, com as regras que existiam, esse era o único caminho. Nós não podíamos, uma vez iniciados os concursos, redefinir o tamanho da fatia do bolo. E isso permitiria, de facto, termos 250 ou 260 entidades propostas para apoio. Mas para que isso acontecesse, não bastava reforçar o bolo. Era preciso garantir que cada uma não podia receber aquilo que tinha pedido, nem a totalidade. Repara, aquilo que muitos deputados aqui conhecem bem este processo, sabem, é que a reivindicação longa do setor era precisamente uma fatia maior e receber a totalidade e não uma percentagem, que, aliás, é alinhado com os outros concursos. Nos concursos da FCT, se eu apresento uma candidatura, não recebo, se sou proposto para apoio, a linha de corte é muito acima destes concursos, mas se sou proposto para apoio, recebo aquilo que pedi, não recebo uma percentagem do projeto que apresentei. E, portanto, eu acho que isso é racional. Agora, isso choca com essa ideia de termos mais fatias, portanto, mais entidades, mas uma fatia menor. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Continuamos a nossa ronda com a deputada única do Partido PAN. Damos a palavra à Sra. Deputada Inês Sousa Real. São 5 minutos, Sra. Deputada. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, as senhoras e os senhores deputados e o Sr. Ministro. Sr. Ministro, nós bem sei que a audição já vai longa e, portanto, já houve muitas questões que foram colocadas, algumas respostas também mencionadas. No entanto, há ainda alguns esclarecimentos que continuam e que persistem ao fim de toda esta audição. Quem está lá fora quer saber, e a oposição também, e aqui ouvimos-lo dizer que a oposição é meramente protesto, mas o Sr. Ministro vai-me desculpar, não obstante caber o papel de protesto à oposição, a verdade é que nós temos lá fora o setor em protesto, temos aqui um papel de escrutínio e até de cooperação e colaboração que nos parece importante, porque quando temos uma fatia muito elevada dos apoios que foram dados, e só nos apoios bienais, não nos podemos esquecer o número de entidades que ficaram de fora destes apoios, foram 23 as entidades apoiadas, no total de 58 candidaturas admitidas, e, portanto, as regras têm necessariamente que mudar. E já o aqui ouvimos refletir de alguma forma
sobre a necessidade de consolidação daquelas que já têm apoio, mas aquilo que nos parece que era de facto importante sairmos daqui esclarecidos é o que é que vai ser feito relativamente às entidades que não têm tido apoio até aqui. Se de facto se vai bater, como tem sido reivindicado pelo setor, pelo aumento e o reforço do orçamento para a cultura, inclusivamente ao nível depois dos critérios da distribuição dos valores ao nível do programa das artes, portanto, e que se efetivamente vamos poder contar com um maior número de candidaturas apoiadas, seja pela revisão dos critérios, seja pelo reforço financeiro dos mesmos. Depois, do ponto de vista da coesão territorial, e congratulamos efetivamente que tenha andado no território, mas aquilo que é importante perceber é da percepção que tem agora do território e dos critérios de atribuição das candidaturas, como é que isto se vai repercutir para o futuro para garantir que existe uma maior justiça e coesão territorial nos apoios dados. Porque se olharmos, por exemplo, para casos como o da Associação da Filandorra, do Teatro do Nordeste, que tinha, do ponto de vista da pontuação final, uma classificação de 74%. Portanto, e mesmo com esta classificação fica de fora dos apoios, e tendo em conta a relevância que tem até para a região, nós temos aqui um problema do ponto de vista da distribuição até regional do país e da coesão social e regional, que também se coloca na atribuição destes apoios. E, portanto, não discutindo aqui, porque todos nós sabemos que há um subfinanciamento crónico do setor da cultura, há uma precariedade crónica que se tem perpetuado ao longo de anos e anos e que importa recuperar e que importa garantir que conseguimos, não só, seja com o estatuto também do profissional, para conseguirmos de alguma forma garantir uma maior estabilidade para estes profissionais, seja através destes apoios, garantir uma maior equidade na distribuição e justiça na distribuição. E aquilo que ainda não ouvimos é qual o caminho então que vai seguir para, das duas uma, ou num futuro concurso, tendo em conta que as regras deste foram mudadas a meio do jogo e que já não é possível retificar aquilo que foi de facto o resultado final destes apoios, se não preocupa que não haja esta descentralização, que não haja de facto aqui um reajuste das regras e qual é a visão e o caminho que entende que deve ser aplicado para que num futuro isto não volte a acontecer. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Inês Sousa Real. Sr. Ministro, tem a palavra Muito para obrigado, responder. Sra. Deputada. Eu, naturalmente, não disse que os partidos eram meramente protesto. Disse que havia aqui uma grande convergência de protesto e até a transformação de alguns partidos que eram partidos de poder em partidos de protesto. Mas a Sra. Deputada não estava aqui, portanto, não terá ouvido. Está bem, estava a ouvir. Bom, quanto àquilo que disse, reforço do orçamento. Eu estou particularmente interessado no reforço do orçamento da cultura, só que ele tem ocorrido. Ocorreu, o programa orçamental cresce muito significativamente de 22 para 23 e, em particular, eu chamei a atenção também há pouco, em particular, aquilo que é o programa, o orçamento da DG Artes, cresce muito de um ciclo para o outro, coisa que naturalmente se materializa nos apoios sustentados, que têm uma variação muito significativa e que tem de facto, como aliás na questão anterior do Sr. Deputado Rui Tavares, tem esta implicação. Nós podíamos ter mais entidades apoiadas. Não podíamos era ter ao mesmo tempo mais entidades apoiadas e cada uma das entidades com um reforço tão significativo do apoio que recebe. E isso é uma boa discussão, mas não é uma discussão passível de ser tida quando a reivindicação do setor era precisamente receber tudo ou nada, portanto não ser uma percentagem, e permitir o autoposicionamento. E, portanto, isso não é compatível, os dois movimentos. Quanto ao território, bom, chama a atenção, e também já tinha dito isso, mas não me importo de regressar ao tema, porque acho também ele muito importante, porque, de facto, nós temos em Portugal um problema sério de democratização do acesso à cultura, que tem naturalmente uma primeira manifestação, um primeiro obstáculo, que é de natureza socioeconómica, mas tem um outro obstáculo, que é de natureza territorial. Portanto, os portugueses não têm todos o mesmo acesso à cultura consoante o sítio onde se encontram no país. E é por isso que também os apoios às artes, mas não só, têm de ter esta preocupação. A pergunta que a senhora deputada coloca é uma pergunta que implicaria que o critério regional nos apoios às artes deixasse de ser as NUTS 2, deixasse de ser as regiões plano. Eu tenho dificuldade em acompanhar isso. Acho que introduziríamos aqui um fator de perturbação na lógica da atribuição dos benefícios, dos concursos,
adicional. E, portanto, quando nós consideramos as regiões plano e as regiões autónomas, o que vemos, aliás, em algumas regiões, todas as entidades propostas para apoio foram apoiadas. Mas vemos um crescimento do número de entidades. Não há nenhuma região onde, neste ciclo, não tenhamos mais entidades do que tínhamos no passado. Bom, e quando vemos o segundo slide, com os montantes financeiros ainda mais significativo. Repare, o Alentejo quase quadriplica. Eu já agora não resisto a dizer, quando foi o anúncio da Capital Europeia da Cultura, que será, como bem sabem, em Évora, o PCP atribuiu a si próprio essa responsabilidade, dizendo que isto só acontecia porque havia um grande apoio à cultura no Alentejo por força das autarquias do PCP. Bom, o Alentejo tem um crescimento de número de entidades que, de facto, é muito significativo. Em Évora duplicam as entidades apoiadas no Distrito de Évora deste ciclo para o anterior. E, portanto, como veem, essa questão do território é sensível. E a questão do território tem esse outro lado, não se esgota nesta dimensão de apoios da DG Artes, porque nós temos a Rede de Teatros e Cineteatros, temos a Rede Portuguesa de Arte Contemporânea, que precisamente permitem, por um lado, potenciar aquilo que é a atividade das entidades apoiadas, mas não só, das outras também, e permite uma programação em rede que responsabiliza também o poder local. E eu acho isso fundamental, quer dizer, não me parece que a responsabilidade de termos a presença da cultura no território seja apenas do Ministério da Cultura. Ela deve existir. E existe quando há critérios regionais, quando há cotas regionais nos apoios, existe quando há um financiamento muito significativo da Rede de Teatros e Cineteatros, que é uma inovação. Nós não tínhamos uma Rede de Teatros e Cineteatros com financiamento e apoios à programação. Neste momento temos 5 milhões da DG Artes, mais 5 milhões das autarquias, e ainda vamos abrir, no próximo quadriênio, mais 2 milhões e meio, mais 2 milhões e meio das autarquias. E, portanto, temos muitos recursos para a programação em rede. Eu julgo que esta é a forma, por um lado, mais eficaz de promover a coesão territorial, mas também mais eficiente. Portanto, eu quando há pouco fazia a questão do protesto, é porque há uma preocupação de quem governa que é distinta de quem é deputado da oposição. E eu compreendo isso. Eu tenho uma preocupação com a eficácia, com a racionalidade das escolhas e com a eficiência. Isso distingue-nos, mas distingue-nos por força das nossas posições relativas. Muito obrigado, Sr. Ministro. Estamos quase a chegar ao final desta primeira audição. Voltamos aos partidos que entregaram o requerimento para que esta audição acontecesse. Voltamos ao grupo parlamentar que apresentou o primeiro requerimento, que é o grupo parlamentar do PSD. Devolvo a palavra à Sra. Deputada Carla Madureira. Muito obrigada, Sr. Presidente. De facto, estamos a chegar ao fim desta audição. E há duas notas que temos que deixar no final destas quase 2 horas de conversa e de discussão sobre o apoio às artes. A primeira, desde logo, que o Partido Socialista nos diz que temos que mudar de discurso. Se calhar esta é uma reflexão que o próprio Partido Socialista tem que fazer, senão teríamos que recuar algum tempo e explicar as razões pelas quais o Partido Social Democrata tomou as medidas que tomou no ano da sua governação. Mas não isso que nos traz cá hoje, e temos que fazer aqui um elogio à capacidade do Sr. Ministro de ser tão convincente em nos tentar fazer crer que as suas premissas é que estão corretas e que aquilo que está a acontecer é o que está certo. Não percebemos, então, a razão pelas quais este setor está descontente e este setor está a manifestar-se à porta da Assembleia da República. Temos aqui conclusões para tirar. Sr. Ministro, não há problemas entre o setor e o seu Ministério, o diálogo é um diálogo profícuo e está a acontecer, pelo menos é a impressão com que ficamos no final desta audição. E há também uma pergunta que gostaríamos de reforçar. O senhor disse que percebe o descontentamento das estruturas do setor. O que temos para lhe dizer é o seguinte, ou melhor, o que temos para lhe perguntar, o que é que o senhor Ministro tem para dizer a estas estruturas? Habituem-se a isto que tem para lhes dizer ou, de facto, vai fazer e implementar medidas que corrijam esta situação e que permitam que estas estruturas que ficaram de apoio tenham algum fôlego e possam continuar a fazer aquilo que tão bem sabem fazer, que é a cultura do nosso país. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Carla Madureira. Dávamos a palavra então ao Sr. Ministro Pedro Adão e Silva, também para 3 minutos para responder.
Bom, muito obrigado, Sra. Deputada. Eu acho que já respondi àquilo que foi a sua pergunta e foi aquilo que tentei fazer durante estas duas horas, que é aquilo que me compete é criar um sistema de incentivos e de apoios que tenha racionalidade e coerência, com preocupações com a sustentabilidade, com o território, com a formação de públicos e que tenha também sustentabilidade do ponto de vista orçamental. E é nisso que estou empenhado e, portanto, estarei sempre empenhado neste período em que, repito, o setor da cultura tenha mais recursos e que tenha mais apoios e mais condições para se consolidar. Quanto ao diálogo, bom, eu sou particularmente dialogante e, portanto, estou disponível para dialogar com os senhores deputados, com as associações representativas do setor, conhecer aquilo que é a realidade do país. Tenho, aliás, um interesse genuíno em conhecer e perceber e dialogar e, portanto, é isso que continuarei a fazer enquanto aqui estiver. Mas aquilo que me devo dizer que não posso deixar de sublinhar, aquilo que me surpreende é porque eu sou daqueles que acha mesmo que não só um dia o PSD vai voltar a ser governo, como isso é desejável para a nossa democracia, não sei a quando. Mas não sei quando. Mas uma coisa lhe digo, aquilo que... Não estou nada preocupado. Não, isso não estou preocupado com o PSD. Já tenho as minhas preocupações. Mas isto para dizer o quê? E aquilo que acho, e acho mesmo, é que os partidos que têm responsabilidades governativas, aquilo que dizem em cada momento tem um efeito de condicionar a ação futura. O PSD hoje, pela voz da senhora deputada, não sei se essa voz será recordada no dia em que o PSD for governo, porque essas declarações ficam, mudou a sua posição sobre os apoios sustentados. É só isso que eu registro. E, portanto, o PSD juntou-se a uma posição histórica do PCP e, em parte, do Bloco, que eu compreendo e acho legítima e aceitável, mas é diferente da posição do PSD. O PSD defende que se deve apoiar todos. Bom, eu acho que isso só é compreensível porque o PSD não tem nenhuma expectativa, num período de curto tempo, de regressar à governação, porque quando regressar, bem perceberá que isso não é nem eficaz, nem eficiente e que, em última análise, não é aquilo que o sistema precisa. O sistema precisa de lógicas concursais, precisa de mecanismos de avaliação, de instrumentos de consolidação e de responsabilidade orçamental. E, portanto, a posição do PSD sobre essa matéria é surpreendentemente outra a partir do dia de hoje. Eu registro. Muito obrigado, Sr. Ministro. A Sra. Deputada Carla Madureira quer fazer uma interpelação sobre a condução dos trabalhos. Sim, Sr. Presidente. É que, de facto, já elogiei a capacidade do Sr. Ministro de fazer passar a ideia de qual está convencido que é certa, mas não ponha no PSD essa responsabilidade. Não foi isso, Sr. Ministro, que dissemos. A posição do PSD foi perceber as razões pelas quais este apoio às artes foi diferente e o que é que levou a que as entidades ficassem sem o apoio. Foi isso que dissemos. Portanto, o Sr. Ministro não venha tomar posição do Partido Social Democrata e deixar este ónus sobre o nosso partido, que certamente, a breve trecho, será poder. Está esclarecido. O Ministro quer acrescentar alguma coisa? Muito não, breve. Muito brevemente, o PSD defendeu o apoio de todas as entidades. Portanto, Foi. Nós já estamos com quase 2 horas de debate, vamos tentar fechar esta primeira ronda, a primeira parte da nossa grande audição hoje, temos 2 audições. Sra. Deputada Joana Mortágua, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem também 3 minutos para concluir esta intervenção. Tem a palavra. Obrigada, Sr. Presidente. Em última nota, eu não podia deixar de lamentar a data em que nós estamos a ter esta discussão. O Sr. Ministro pode optar, dialogar ou não dialogar com o setor, receber ou não receber as estruturas, encontrar ou deixar de encontrar um mecanismo de apoio às artes mais negociado, mais acordado com as estruturas. É com elas que tem que dialogar esse instrumento, em primeiro lugar. O que não pode fazer é deixar de responder ao Parlamento sobre as decisões que toma. Levar 1 mês e meio para encontrar uma data para vir ao Parlamento, quando 3 grupos parlamentares apresentaram um requerimento para a vinda do Sr. Ministro, não é, do nosso ponto de vista, aceitável, perante a disponibilidade que o Ministro deve ter, por obrigação, de vir responder aos deputados e perante também a capacidade constitucional e regimental que os deputados têm de chamar os Ministros. O Sr. Ministro entende que o seu mandato é fazer escolhas.
absolutamente de acordo. O problema é que o Sr. Ministro está convicto de que fez as escolhas certas e entende que essa convicção deve sobrepor-se à humildade com que se deve, da nossa perspectiva, ser ouvida a posição de dezenas de pessoas que estão lá fora, de todos os partidos da oposição, que o Sr. Ministro facilmente encaixa como danos colaterais das escolhas que fez. E há um momento em que talvez possa refletir que aquilo que o Sr. Ministro considera serem danos colaterais, na verdade, resultam de uma escolha errada, porque por muito bem intencionada que ela estivesse, ela não produziu os resultados que o Sr. Ministro entendia que devia produzir, porque a estabilidade que está a procurar está a ser feita de maneira a condenar estruturas ao desaparecimento, à descontinuidade, pessoas ao desemprego. Nós não estamos a falar de como se pode tentar fazer crer, apoiar todos, como se na direita tem muito esse tom de como se os artistas vivessem da subsídio à dependência, vivessem de mão estendida, como se não devesse haver um serviço público nacional de cultura que nós entendemos que deve haver. Mas nem sequer é isso que estamos a falar. Nós estamos a falar aqui de estruturas que tiveram pontuação de quase 80%. Quase 80%. Só não tiveram apoio porque, quando chegou a sua vez, tinha esgotado o bolo. E só esgotou o bolo porque o Sr. Ministro, ao reconhecer que o bolo era insuficiente, decidiu reforçá-lo só num dos concursos e não do outro. E essa é a injustiça que aquelas pessoas estão lá fora a reclamar que corrija. E, portanto, a minha pergunta é esta, estando a escolha feita, sem discussão sobre o que será o próximo concurso, podemos discuti-lo. Recomendo, é a minha opinião, o Bloco de Esquerda, que o faça primeiro essa negociação com as estruturas, como vai resolver o problema atual que está criado para dezenas de estruturas que não tiveram apoio, que têm contratos promessa que eram condição para concorrer e, portanto, assumiram uma série de compromissos, que se vão endividar ou já estão endividadas e já vinham no ciclo de endividamento por causa da pandemia, que dependem deste apoio público para poder continuar. Estruturas que têm trabalho efetivo, real, que criaram públicos, que têm organização nas suas comunidades e que, neste momento, correm perigo de deixar de existir, de desaparecer, porque não tiveram este apoio. A minha pergunta é como é que o Sr. Ministro vai resolver este problema. Termino dizendo o seguinte, uma coisa eu garanto, se o Sr. Ministro sair agora lá fora e for explicar àquelas pessoas que reforçar agora a verba é péssimo para o setor porque cria precariedade e instabilidade, depois venha, por favor, dizer à Comissão qual é que foi a resposta que obteve. Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Mortágua. Damos a palavra novamente ao Sr. Ministro da Cultura para responder. Bom, eu naturalmente que discordo de vários dos pressupostos da Sra. Deputada Joana Mortágua, desde logo a desvalorização da dimensão orçamental e financeira naquilo que acontece nas políticas públicas, como se isso fosse uma coisa que não importava, e portanto isso distingue-nos mesmo, e, portanto, eu acho mesmo fundamental haver responsabilidade financeira e orçamental e essa é uma variável que deve estar sempre presente naquilo que são as escolhas nas políticas públicas e mal estaríamos se isso não fosse assim. Portanto, apenas porque não há dotação, bom, parece-me uma explicação curta, que aliás o país felizmente não acompanha em geral em relação a todas as matérias. Quanto às escolhas, é que as escolhas... e eu não, como deve calcular, um ministro não toma decisões com base no caso A, B, C ou D, porque uma das coisas que eu julgo que é a responsabilidade do Ministro da Cultura em particular é preservar o sistema daquilo que é a sua sensibilidade e o seu gosto, coisa que eu tenho procurado fazer. E, portanto, mal estaria se eu condicionasse as decisões ao caso A, B, C ou D. O que eu sou sensível é a objetivos que devem resultar dos concursos. E os objetivos devem ser, a meu ver, uma combinação entre promoção da sustentabilidade do setor e capacidade de renovação, pois foi precisamente o resultado agregado deste concurso. É certo que há muitas entidades, e não penso que eu não sinto empatia com essas entidades, e que a minha prioridade não é precisamente criar condições para que o sistema e o setor tenham melhores condições de trabalho. Sinto. Só que... E é por isso mesmo que houve esta duplicação de apoios. Vou dizer isto com toda a clareza. Os apoios duplicaram. E duplicaram face ao ciclo anterior. A proposta do Bloco de Esquerda era que triplicassem. Era a solução. A solução da Sra. Deputada Joana Mortágua era que triplicassem. Pronto.
Então, mas concordamos que duplicar já é um movimento muito significativo do ponto de vista orçamental, que aliás ninguém esperava, ninguém antecipava, porque também ninguém antecipava aquilo que seria a escolha racional de cada uma das entidades perante as novas regras, ninguém antecipou, o setor não antecipou, e portanto perante esse movimento nós duplicámos a verba. O Bloco de Esquerda tem uma proposta, que era triplicar, que na verdade também é a proposta do PSD, vamos lá ver se nos entendemos, só era cumprida aquilo que é o desenho do PSD com uma triplicação dos apoios. Mas, para além disso, há outro resultado que estaremos cá para falar certamente muitas das vezes, e que é o impacto no emprego no setor. Eu acho que é muito previsível, muito provável, muito expectável que com o reforço da dotação orçamental que existiu, com o reforço da dotação que cada entidade efetivamente vai passar a receber, que tenhamos mais emprego no setor estável. Aliás, os sinais que eu tenho tido já é de grande movimento de contratação no setor e de transformação de vínculos precários em vínculos sem termo. E, portanto, o que eu estou a dar conta é aquilo que é o retrato global do setor. Naturalmente que isso é compreensível e eu percebo bem, isso faz parte das minhas preocupações e por isso tomei esta decisão em setembro, que é como é que nós tornamos o setor mais sustentável, com emprego, com um horizonte mais previsível. É isso, a solução de triplicar a dotação dos concursos, de facto, talvez fosse excessiva. Muito obrigado, Sr. Ministro. Para terminar, o último partido requerente desta audição, passamos a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos, também 3 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, eu creio que ficou claro que da parte do Governo recusa encontrar soluções para dar resposta a estas estruturas que ficaram sem apoio. Esta é a conclusão que se retira desta audição. O Sr. Ministro entende, é a sua opção, que nem todos devem ser apoiados. Pode-se perguntar porquê. Porquê? Qual a razão? Qual o critério para que assim seja? Estamos a falar de estruturas que cumpriram os critérios que constavam nos avisos dos concursos, que tiveram uma avaliação superior a 60%, que era considerada para poderem ter apoio e que foram consideradas injustas, foram consideradas elegíveis. O Sr. Ministro não considera que há aqui uma injustiça, que haja de facto candidaturas com esta avaliação e que não tenham apoio? É porque nós estamos a falar, o problema é que o Sr. Ministro não justifica, entende que sim, que não devem ser, porque sim. Não é por mais nenhuma razão. E quando tratamos da questão dos apoios na área da cultura e dos apoios às artes, estamos a falar de financiamento de quem está no terreno, de facto, a desenvolver atividade cultural e que faz chegar, garante criação e fruição cultural para as populações. Em muitos territórios, se não fossem essas estruturas, não tinham acesso. E esta é uma questão de grande relevância. Eu gostaria de perguntar ao Sr. Ministro o seguinte: numa das atas, numa das áreas, neste caso concreto na programação, é expressa uma preocupação por parte do júri e diz assim: no caso da modalidade bienal, verificou-se que o montante global disponível previsto para esta modalidade foi esgotado neste critério, não tendo sido possível chegar a propor para apoio o número mínimo previsto de candidaturas em cada uma das regiões. Ou seja, o tal objetivo que o Governo aqui colocou de ter uma distribuição pelo território está aqui expresso, não foi alcançado. E isto porquê? Porque a verba é insuficiente. E o que é necessário para resolver esse problema? Reforçar. Não há nenhuma racionalidade na decisão que o Governo tomou. O Sr. Ministro fala em racionalidade. Não há. Não há racionalidade em ter candidaturas aprovadas que são elegíveis, cumprem os critérios, que têm a avaliação que o concurso coloca e não têm apoio. Esta é a questão. E que se exige resposta e que o Ministro aqui assume que não dá resposta por opção política. Foi isso que veio aqui dizer.
Quando o Sr. Ministro fala em equilíbrio orçamental, eu pergunto-lhe, mas essa consideração foi tida, porque o Sr. Ministro tem uma área, mas integra um governo. Essa consideração do equilíbrio orçamental foi tida em conta quando decidiu atribuir 140 milhões de euros para as concessionárias das pontes e das autoestradas continuarem a aumentar o preço das portagens? Olhe, estes 140 milhões de euros dava para financiar 4 vezes os apoios daquelas que não foram financiadas e que cumprem os critérios e que são consideradas elegíveis. Decisão do Governo, opção, é de facto uma opção errada. Uma opção errada. E o PCP, ao longo deste tempo todo, vou terminar, Sr. Ministro, Sr. Presidente, o PCP apresentou propostas concretas. Trazemos, sim, aqui os problemas, como hoje estamos a fazer, mas apresentamos soluções, apresentamos caminhos, porque se há dinheiro para as concessionárias, também há dinheiro para as estruturas de cultura poderem desenvolver o seu trabalho, para fazer os contratos, para avançar numa linha de combate à precariedade, para desenvolver a atividade cultural no país. E que o Sr. Ministro veio aqui dizer hoje é que não faz, por opção política. Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. O Sr. Ministro Pedro Adão e Silva tem também 3 minutos para responder às questões colocadas pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu repito, os concursos são o pior dos sistemas, com exceção de todos os outros, e implicam sempre seriação e linhas de corte. É assim em todos os concursos e também, por isso, naturalmente, nisso concordamos em discordar. Acho que não vale a pena elaborarmos muito. Segundo, o que é que nós propomos? Bom, propomos, em parte, aquilo que já foi feito. Um reforço de 16 milhões neste concurso de apoios sustentados. 10 milhões que passarão a mais 5 por ano na rede de teatros e cineteatros e, portanto, de apoio à programação. 2 milhões nos apoios em parceria. Portanto, estou só a falar do ano de 23, portanto, são verbas muito significativas que, efetivamente, chegam às entidades. A Sra. Deputada colocou uma questão muito pertinente e que eu, aliás, aproveito para esclarecer, porque ainda não tinha tido a oportunidade de o fazer, e que tem a ver com a cota regional na programação. Isto é, depois do júri ter seriado, houve um incumprimento da cota regional na programação no Norte e, naturalmente, que essas duas entidades, que é a Fundação Casa de Mateus e a Relevo Residual, foram acrescentadas ao número de entidades apoiadas. Portanto, as cotas regionais foram todas cumpridas. E, portanto, quando está em causa uma questão das cotas que estão definidas nos concursos, naturalmente que elas são cumpridas. E, portanto, ainda bem que me fez essa pergunta. Por isso, ainda bem que... Não... Bom, Sra. Deputada, peço desculpa por dar... Os concursos... Dou todo o tempo do mundo, não corto a palavra a ninguém, mas agora vamos deixar o Sr. Ministro concluir. Não, só para dar conta... Só para dar conta que, de facto, os concursos prevêem cotas regionais e é uma das explicações para termos a distribuição que temos no território, porque se fosse uma mera seriação com base na avaliação, a distribuição não seria a mesma que temos. Portanto, havia regiões que poderiam não ter entidades apoiadas. A cota regional é um mínimo regional. Há regiões onde se foi bem para além do preenchimento da cota. De facto, no concurso da programação bienal, a cota regional não estava preenchida no Norte e, por isso mesmo, há duas entidades que foram propostas para apoio, dei conta de quais eram, a Fundação da Casa de Mateus e a Relevo Residual, ambas vão ser incluídas e apoiadas neste ciclo. Bem, chegamos ao fim desta primeira audição. Vamos talvez fazer aqui uma pausa de 7 a 10 minutos, até para que todos possamos felicitar a Sra. Deputada Carla Madureira, que faz anos hoje, não é? E voltamos porque temos ainda muitas horas pela frente. Até já.